Cantares, capítulo 2, versículo 15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que causam dano às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que causam dano às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Aqui nesse poema de Cântico dos Cânticos ou de Cantares, vai aparecer a figura do amado e da amada, que eles se amam, que eles estão no auge da paixão, um pelo outro, em todos os sentidos e aspectos, prefigurando algumas coisas como, por exemplo, o amor que Salomão tinha pela sua amada. Mas interessante que o texto aqui ele vai falar de algo que parece que ele vai quebrando a linha de raciocínio, mas não. O Espírito Santo ele foi intencional no que ele colocou aqui. Raposas, rapozinhas. Eu estou acompanhando e confesso para você que eu fico triste, até abatido por algumas coisas que têm acontecido no meio cristão. Algumas coisas que vêm à tona, independentemente das vertentes que se segue do cristianismo. Por um lado, nós percebemos que há escândalos de pedofilia. Outro, corrupção. Igrejas grandes e igrejas pequenas envolvidas com falcatruas. Outras, adultério. E assim por diante. A lista aqui seria longa. Recentemente nós vimos algumas pessoas que, aqui mesmo no nosso país, que pregavam o evangelho com muita firmeza e até mesmo atacavam algumas pessoas que são hereges, dizendo que era um pilar da verdade, mas o tempo foi passando e essas pessoas foram descobertas. É uma grande tristeza porque dificilmente quando um líder cai, ele fica sozinho. Dificilmente quando esse pecado chega até ele, ele tem um prejuízo, um dano simplesmente dele, a ponto de uma frase ser cunhada: a vida é sua, o problema é seu. Isso não é verdade. Mas eu fiquei pensando o que acontece. Trazendo no cenário mais de perto as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu acompanho. O que será que acontece com elas? Por que será que elas chegam numa queda tão grande? Esses tempos atrás eu vi uma pessoa que foi a um podcast e sem questionar se a experiência que ela teve com Cristo foi verdadeira ou não, mas ela estava ali no podcast falando o seguinte: eu fui por mais de 2 décadas, eu servi a Cristo. E ele estava ali, entre aspas, querendo se opor, falar de um lado contrário. A minha pergunta é: onde que essa pessoa começou a se afastar? Quando ela começou a cair? É verdade, sim, tem instituições que elas são polêmicas, problemáticas, mas a partir do momento que nós temos uma experiência real com Cristo, eu entendo que Ele também começa a mostrar, Ele também começa a nos direcionar para o lado certo. Então o ser humano ele nunca pode apontar o erro apenas unidirecional, ou seja, o erro dos outros. Eu costumo dizer que para o nosso pecado não tem justificativa, só tem uma via, que é a justificação por meio do sangue de Jesus Cristo. Geralmente quando uma pessoa ela está disposta a enganar, ela também tem uma outra pessoa que está ali querendo usufruir de um caminho um pouco mais fácil. Então aí eu fico pensando, o que aconteceu com essas pessoas? Assistindo a esse vídeo dessa pessoa ali defendendo um lado contra Cristo, se dizendo cristã por mais de 20 anos. Eu assisti ela falando ali, depois eu desci os comentários e uma pessoa disse o seguinte: eu, então, que fiquei na igreja por mais de 40, eu fui evangélica por mais de 40 anos. E aí de novo vem uma pergunta com muita tristeza: o que aconteceu? Óbvio que eu não vou ter todas as respostas para todo mundo, isso é impossível. Mas eu fico pensando que aqui, nesse poema, nós podemos encontrar uma luz. E ele fala o seguinte: apanhai-me as raposas, as rapozinhas. Raposas, um animal adulto. Raposinha, um filhote. Um filhote que andando no meio das vinhas ali, ele pode comer ali a flor que está brotando. E a uva nem vem, a uva nem aparece, porque já foi destruída.
E a pergunta que, olhando para cá, eu fico pensando, por que ele escreveu isso? Porque essas vinhas que estão em flor, logo logo elas vão sim realmente ali entregar o seu fruto, a uva. E dentro desse cenário aqui do amado, da amada, para que serviria a uva, se não para dar alegria? Então uma das coisas que começa a acontecer com essas pessoas, elas começam a perder a alegria de servir a Deus. Elas começam a virar a chave. O salmista ele fala o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas essas pessoas elas não se alegram mais. Elas não celebram mais. Pelo contrário, elas começam a achar defeitos. Ah, porque terminou muito tarde, porque o som estava muito alto, tinha muita bagunça, tinha crianças correndo ali. Bom, a palavra não foi bem assim, tem uma outra interpretação para esse texto. Então começa a se perder a alegria. E ele vira apenas uma rinha para que ela venha na sua fogueira de vaidades mostrar-se certo ou certa. E aquilo começa então a competir com outros prazeres que parece que dá mais alegria. Um celular, uma festa, um trabalho, enfim, outros lugares começam a aparecer. Outra coisa que eu percebo também é o isolamento. Quando nós começamos a ser tentados, isso não é pecado ainda. Mas muitas vezes o que nós tendemos a fazer, e vou dizer especialmente as pessoas que estão caminhando mais um tempo na fé, elas porque sentem vergonha de se expor, vergonha de falar que estão sendo tentadas, que estão sofrendo, o que elas fazem, cerram seus lábios e vão sofrer quietas. Recentemente eu vi uma pessoa que ela comentou em uma das reuniões que nós estávamos, que ela estava passando uma luta no trabalho. Uma luta muito forte. E ela dizendo com todas as letras e publicamente que ela olhou assim do lado, ela viu que tinha um estilete. E uma pessoa havia falado mal dela. E ela quis pegar aquele estilete e furar a garganta, o pescoço da pessoa. E ela falou assim, nossa, eu não sei quem me parou. Muito provavelmente foi o Espírito de Deus, porque dava certinho. Daria certinho para eu pegar o estilete ali e cravar no pescoço dessa pessoa que estava me incomodando. E eu fiquei pensando, quantos de nós não passamos situações parecidas com essa? Mas será que nós recorremos a algum irmão de confiança para pedir oração? Como será que nós lidamos com essas coisas no dia a dia? Outros são tentados na área sexual. Outras pessoas estão ali com algum transtorno com relação ao seu cônjuge, brigando muito, então eles não têm mais intimidade, começa a aparecer outra pessoa para oferecer aquilo que está faltando, seja uma palavra de encorajamento, seja ali um elogio, seja ali uma insinuação sexual, e a pessoa começa a ceder. Pergunta: quando nós começamos a cair? Exatamente quando nós não nos atentamos para as coisas que são pequenas. Ninguém tropeça numa montanha, mas a gente tropeça nas coisas que são minúsculas. Que o Espírito Santo de Deus possa sondar o nosso coração, o meu e o seu coração. Onde será que estão essas raposinhas? Que elas estão minando a nossa força, tirando a gente do caminho, e parece que nós não percebemos. Porque as raposinhas são bonitinhas. Não parece que elas vão fazer mal. Ah, isso aqui não tem problema. O que tem? É só um pecadinho. Então a gente começa a diminuir o poder que realmente o pecado tem. É só uma cervejinha. É só um pornozinho. É só um beijinho. É só um abracinho. O que tem? Não tem nada a ver. E a Bíblia diz que sim, que tem a ver sim. Que essas raposinhas elas vão causar dano ao nosso relacionamento. Elas vão causar dano ao nosso propósito. E nós não vamos conseguir frutificar como deveríamos. Em nome de Jesus, que Deus ele traga temor ao nosso coração. Eu aprendi que quem confessa tentação não confessa pecado. Que a gente consiga voltar às bases para não ficarmos do lado de fora. Cantares 2:15. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que causam dano às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor.